Olá, amados, como vocês estão? Eu sou a Malu Siqueira. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like nesse vídeo. Eu tenho um tema muito bom pra gente falar hoje, que eu não sei se você vai gostar, mas é muito necessário porque eu tenho visto uma geração muito egoísta. Eu tenho visto que a gente tá fazendo muitas coisas e de tanto fazer tantas coisas, a gente acaba não pensando no outro. E o segundo mandamento mais importante da Bíblia é amar ao próximo como a ti mesmo. Olha só, hoje a gente vai estar falando sobre como Cristo amou a igreja, como a gente deve amar ao próximo e como a gente é amado por Deus. Eu sei que a gente tem falado muito sobre o quanto Deus te ama, e isso é algo que eu vou sempre bater até o último dia da minha vida, porque se a gente se esquecer disso, a gente perde tudo. A gente esquece o fundamento, porque o Senhor, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho. O amor foi a base. A gente precisa nos mover por esse amor, pelo amor de Cristo, não o amor que foi ressignificado na geração de hoje, que a gente define o que é amor aos nossos olhos, e isso tá muito errado, tá deturpada a definição de amor que a gente tem, mas se a gente não se perder da essência do amor, o amor verdadeiro, que é o amor que dá a vida pelo outro, a gente volta a apreciar a vida e a entender o porquê que a gente deve amar ao próximo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer, e todo aquele que crer nele não vai perecer, mas terá a vida eterna. A questão é, o outro também é um desses que, se crer, herdarão a vida eterna. E você não tem o direito de destratar alguém que Jesus morreu na cruz para salvar. Você não tem o direito de ir dormir de biquinho, de briga, sabe? Com alguém que Jesus ama, com alguém que Jesus morreu para salvar. E se você está brigado com um não cristão, é pior ainda. Porque ele não tem consciência do que ele tá fazendo e você tem, porque você é cristão. Mas calma, que começou muito intenso aqui, eu vou voltar um pouquinho. Definição do amor de Cristo. João 3,16 a gente acabou de falar, de mencionar, então eu não vou falar novamente, né, pra não ficar tão repetitivo assim. Mas o porquê que eu devo amar o meu próximo? Eu vou pegar aqui o versículo com vocês, e a gente vai abrir lá em Mateus 22, onde vai estar falando sobre o maior mandamento. E o versículo diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O fariseu, ele não perguntou qual era o segundo mandamento mais importante, mas Jesus não deixou de falar. E se Jesus falou, nós precisamos concordar que foi extremamente relevante esse versículo estar junto do primeiro mandamento mais importante. E que amar a Deus acima de todas as coisas implica em eu amar a mim mesmo e amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Porque se eu reconheço que eu amo a Deus, o amor de Deus está em mim. O amor de Deus, a partir do momento que eu amo a Deus, eu tenho um relacionamento com Ele, eu busco a Ele, eu obedeço os preceitos, eu obedeço os mandamentos, a lei do Senhor, eu obedeço o que está na Bíblia. E eu aprendo a me amar, porque aí eu aprendi realmente que eu sou verdadeiramente quem eu sou em Cristo. Então, com a minha identidade estabelecida em Deus, eu me amo. E a partir do momento que eu me amo, aceitando quem eu sou, descobrindo quem eu sou em Cristo, eu amo o meu próximo. Por quê? Porque eu percebo que ele é tão pecador quanto eu. Ele merece o perdão de Deus tanto quanto eu mereço. Ele precisa das misericórdias do Senhor se renovando na vida dele diariamente, igual eu. E quando a gente não está nem alinhado com Deus, no sentido de eu amo a Deus, quando a gente não está alinhado no amor a mim mesmo, quando eu não amo a mim mesmo, eu tô irritado, estressado comigo mesmo, cansado de mim mesmo. Eu tenho atitudes que nem eu suporto, nem eu aguento. Automaticamente eu distrato o meu próximo, porque eu não sei me amar. E eu tenho que amar o próximo como eu me amo. Então, repense como você tem amado ao próximo, porque reflete o como você tem se amado. E comece a se amar primeiro, sabe? Ame a Deus, em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Mas, em segundo lugar, ame a si mesmo. Faça o que faz bem pra você, descanse, não se cobre tanto. Seja justo com você. Não coloque um peso que não é seu. Às vezes, nem o Senhor colocou um peso sobre os seus ombros, porque o fardo é leve e o jugo não é pesado. E você tem colocado em cima de você responsabilidades que você nem colocou em oração com Deus, que você nem conversou com o Senhor para alinhar isso. E isso é pesado. Isso não reflete o amor que o Senhor quer que você tenha por si mesmo. Isso não reflete também o amor que Deus tem por você. Como você acha que Deus se sente quando você distrata o filho dele, que é você mesmo? Porque antes da gente entrar no amor ao próximo, eu preciso te falar sobre o seu amor, sobre o seu relacionamento com você e sobre o relacionamento que Deus deseja ter com você. Eu não vou aprofundar tanto nisso, porque o tema hoje é em relação ao próximo.
E o tema da mensagem, o título, você já viu, é Se um cai, todos caem. E a gente tem perdido isso. Se um cai, eu sigo a minha vida e eu penso, caiu. Que pena que ele não fez a parte dele, né? Que pena que ele não jejuou, não orou, não buscou, não pediu ajuda. Que pena. Eu vou seguir a minha vida. E isso tá muito errado. Isso não é uma maneira de amar o próximo. Eu entendo que a gente não precisa ir além do necessário, mas existe um necessário, existe um mínimo a ser feito. O mínimo que você pode fazer é orar pelo seu irmão. É orar pelos que te perseguem, é orar pelos que estão em dificuldade, é orar pelos que estão enfermos, é orar pelos que precisam de ajuda. E eu te convido agora a fazer a leitura junto comigo de Romanos 15, versículo 1, que vai dizer: nós que somos fortes na fé devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo, pelo contrário. Como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Agora a gente vai entrar na parte de amar o seu próximo, amar o seu irmão. A gente entende que existem diversos motivos para você deixar de amar o seu irmão, de você ter uma divergência, de você ter algum atrito com ele. A gente vai falar sobre alguns deles. Romanos 14, 2 diz: algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessas pessoas. Aceite entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessas pessoas. Existem pessoas que estão assistindo esse vídeo que têm briga com outras pessoas por questões de fé, por questão de crença, que pensam diferente. Se você tem uma fé mais estruturada, aceite a opinião do outro, sem criticar a opinião dele. E o versículo 4 que diz: quem é você para julgar o escravo de alguém, se ele vai vencer ou fracassar? Isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer, porque o Senhor pode fazer vencê-lo. Que significa, pare de dar taco na vida do seu irmão, pare de opinar sobre coisas que você não sabe, porque quem é você para dizer se alguém vai se dar bem ou vai se dar mal? Quem é você para dizer se alguém vai ter sucesso ou fracasso em alguma coisa, se o Senhor é com ele? Ainda em Romanos, para a gente não perder o contexto, no versículo 19 vai falar assim: por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Mantenha a paz com o seu próximo e procure coisas que vão estabelecer, que vão fortificar a fé dos dois, para que vocês não percam tempo com ambições egoístas, com discussões vãs e passageiras, levianas, que não resultam em nada, que não engrandecem o nome de Deus e que só faz você e o seu próximo perderem tempo. E como o assunto do vídeo, ele é discordância, ele é um irmão cai e eu não continuo ajudando ele, a gente tem a história do samaritano, e eu tenho muita coisa para falar, mas infelizmente eu não consigo gravar hoje, então se você quiser parte 2, deixa aqui, tá bom? Dita aí, hashtag grava parte 2. E só para eu encerrar o vídeo de hoje, eu separei um versículo aqui que tá lá em Romanos 8:1. E antes de eu fazer a leitura, eu quero compartilhar com vocês o pensamento que eu tenho em relação ao tema desse vídeo, em relação ao nosso coração estar tão endurecido de nós não querermos ajudar ao próximo, mesmo podendo ajudar, de nós não nos ajoelharmos e orarmos pelos que nos perseguem, mesmo estando escrito na Bíblia, de a gente ir dormir com raiva do irmão, mesmo também estando escrito para você não deixar a sua ira, sabe? O sol se pôr com a ira dentro de você. Você não pode deixar esse sentimento ganhar força. Você tem deixado. Repense a sua vida. Pare de dar brechas, ilegalidades e escancarar a porta para o mal entrar na sua vida quando você é filho de Deus. E os filhos de Deus são cheios de luz e não de trevas. Então pare de agir como aqueles que vivem nas trevas. Romanos 8:1 vai dizer: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E o seu irmão, ele está em Cristo Jesus. Você não tem o papel de acusador, você não tem o papel de condenar o próximo. Com seus comentários, com as suas atitudes, com seu desprezo, com a sua ironia, com a sua fala. Por favor, repense as suas atitudes. Você foi chamado para ser luz, você foi chamado para resplandecer como estrelas. Você foi chamado para brilhar, você foi chamado para ser luz do mundo. Então, por favor, exerça aquilo que o Senhor já determinou sobre a sua vida. Ele não deu opção de você ser luz, de você brilhar como estrelas aqui na Terra. Não é uma escolha. Automaticamente, a partir do momento que você é discípulo, a partir do momento que você... Eis-me aqui, Jesus. A partir do momento que você falou isso, tem luz dentro de você. Não deixe as trevas te enganarem, fazendo você pensar que você é filho das trevas. Purifique seus lábios, porque assim como Isaías fez uma oração sincera, dizendo: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, você também pode fazer essa mesma oração e receber o perdão do Senhor. E ter uma vida íntegra, justa, reta daqui pra frente. Uma vida que edifique, que dê palavras de vida e não de morte. Tá? A gente sabe, lá em Provérbios, diz que a língua ela tem poder de amaldiçoar, de abençoar, de trazer vida e de gerar morte. Que a gente possa ser os que trazem vida, porque já tem muitos filhos das trevas, muita gente perdida aí, que tem gerado morte, que tem entregue palavras de morte. Que a gente
não seja igual a eles, que a gente possa ser diferente numa geração corrompida. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que tenha falado com você, que tenha te edificado, que tenha te confrontado. Pode sair desse vídeo com raiva de mim, mas não sai sem ser confrontado pelo evangelho. Em 5 segundos ou menos vai aparecer pra você 2 sugestões de vídeo. Não esquece de deixar a hashtag se você quiser parte 2 desse vídeo. Compartilha, posta nos seus status, stories, manda pra todos os seus amigos. E é isso, gente. Até o próximo vídeo do canal. Deus abençoe grandemente.